Neste momento iremos ouvir como é que era os louvores de antigamente das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. E antes de começarmos os relatos, eu, vosso irmão em Cristo, presbítero Fernando Santos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando vídeos sobre a história da igreja de antigamente no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Vamos lá começar a ouvir de como é que era os verdadeiros louvores de antigamente. Enquanto o mundo nos anos de 1920 a 1970 vivia os tempos dourados com o surgimento do aparelho de rádio e de televisão, os quais começaram a difundir e a propagar e anunciar diversas culturas musicais, como no caso do rock and roll e a jovem guarda, o soul e o blues das décadas de 60 para 70. Estes foram os anos dourados pela força sonora, pela força da comunicação do rádio e da televisão. E o rádio se tornou algo frenético e proliferador destes ritmos musicais que arrastavam milhares de almas pelos ouvidos, tornando-as carnais. Mas, enquanto isso, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, vivia os tempos do surgimento dos verdadeiros músicos espirituais. Aramantone gracias, Plácia Covanaia e glória a Deus, aonde eles louvavam a Deus com hinos jamais ouvido pelos carnais, hinos estes totalmente espirituais, inspirado pelo divino Espírito Santo de Deus. Louvores estes das décadas de 60 e 70, cuja as melodias eram totalmente angelicais e aonde as letras eram sentidas por toda a alma sedenta e carente, e cuja a sinfonia desses louvores entrava no profundo da alma, fazendo com que os crentes não se importassem com os ritmos mundanos e carnais que estavam surgindo no mundo, e sim se importasse com estes louvores antigos, mas espirituais. Oh, glórias a Deus, que enchia as almas de júbilo, oh, glórias e de alegrias. Infelizmente, o tempo passou e os presidentes das convenções gerais das Assembleias de Deus das décadas de 70 e 80 só conservaram os hinos da harpa cristã. Infelizmente, estes líderes assembleanos das décadas de 70 e 80, eles não pensaram no futuro louvores avulsos que a juventude e a igreja iriam louvar a Jesus dentro das igrejas. E justamente nessa época das décadas de 60 e 70 surgiram muitos cantores evangélicos nas igrejas Assembleias de Deus que gravaram muitos discos com louvores a Jesus.
cuja letra junto com a melodia e sinfonia atraía uma grande multidão para Cristo, pois estes louvores eram todos cristocêntricos e bíblicos. E, infelizmente, os líderes assembleianos não deram valor a estes louvores dos tempos dourados, cujos cantores não cobravam para louvar a Deus. E a igreja, ela muito chorava e se emocionava ao ouvir esses louvores que tocava verdadeiramente a alma e o Espírito pelo divino Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao santo nome de Jesus. É que nós, os remanescentes da sã doutrina, que venhamos dar seguimento e prosseguimento em mostrar para outras gerações que estão vindo aí o que é o verdadeiro louvor a Deus. Que pena que a nova geração não conhece os que foram e para mim ainda é príncipes e princesas das músicas evangélicas do Brasil. Que Deus levante pessoas para relembrar daqueles e daquelas que são pioneiros do louvor. Alguns ainda estão conosco, mas nem sequer as igrejas e pastores se lembram deles e delas. Falo francamente, igual os hinos de outrora, jamais falta unção nos hinos de agora. Muitos fabricam hinos, mas os antigos eram feitos aos pés da cruz de Cristo. Que saudades! Que Deus levante cantores e cantoras para seguir exemplo dos antigos. E o tempo passou, e com isto os líderes assembleianos deixaram de lado os milhares de verdadeiros louvores avulsos e angelicais que foram gravados em forma de vinil, de disco, nessas décadas de 60 e 70. Infelizmente, muitos desses discos se perderam no tempo. E com isto, a juventude assembleiana do final da década de 80 perdeu a identidade musical, e com isto foram imitar os louvores neopentecostais e ritmos do mundo, que na sua maioria glorifica o homem e os prazeres da carne, e também glorifica a prosperidade, a vitória e o bem-estar. Infelizmente, esses louvores não têm a verdadeira virtude que os louvores antigos tinham. E com isto, dentro das igrejas Assembleias de Deus, músicas profanas foi se infiltrando. Os hinos espirituais estão se findando. Na igreja a música profana está se infiltrando. Cuidado, igreja, não aceite inovações. A mistura da igreja e o mundo traz confusão. E para nós contarmos um pouco de como eram os louvores da Assembleia de Deus de antigamente, se faz necessário lermos alguns trechos do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da igreja Assembleia de Deus no Brasil, o qual ele fala com quais instrumentos ele e sua esposa e outros irmãos louvavam a Jesus dentro da igreja na década de 1920.
Lembrando que nesses relatos ele não cita o instrumento sanfona, mas já na década de 1920 para 1930 já havia ressurgido muitos irmãos e irmãs tocadores de sanfona dentro da igreja, e as fotos não nos deixam mentir. E assim, em seu diário, das páginas 140 e 143, Wingren escreveu: a igreja da Rua Figueira de Melo, no Rio de Janeiro, foi inaugurada e comportava cerca de 400 pessoas. E nos cultos, a irmã Frida Wingren tocava órgão e eu violino. Às vezes, o irmão Wingren e a irmã Frida cantavam hinos e tocavam violão. Depois, o irmão Varjão organizou o coro. Irmãos, e na história do movimento pentecostal, o irmão Emílio Conde descreve o desenrolar de um culto nos anos de 1925 a 1926, dizendo: às 7 horas da noite, os crentes começavam a reunir-se e bem depressa enche-se a igreja. A primeira coisa que os crentes fazem quando entram é dobrar os joelhos e orar. Alguns oram alto e outros em silêncio. Mais e mais pessoas chegam, todas alegres e cheias de zelo pela obra de Deus. Ninguém fica conversando antes do culto, mas todos estão orando fervorosamente a Deus pelo bom andamento do culto. O pastor começa a cantar o hino e todos se levantam e cantam juntos um hino. De repente, outro hino é cantado com muito fervor e alegria. O hino é dirigido por uma senhora ruiva, e a irmã Frida Wingren é que está tocando o órgão. Um jovem por nome Paulo Leivas Macalão está ao seu lado tocando violino, e um senhor de idade toca trombone. Esta é a orquestra principal. Estes louvam o nome do Senhor Jesus, enquanto os incrédulos se sentem alcançados pela mensagem, oh glória. E cada palavra é acompanhada com exclamações de alegria e gozo pela igreja. Santo Deus. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vocês repararam bem que os instrumentos que se usavam nos cultos para adoração a Deus eram o órgão, e o violino, e o violão, e o trombone? Isto no ano de 1925. Agora, já na década de 1930, nós vemos através de fotos que foram agregados muitos outros instrumentos dentro da igreja para o louvor e a glória e adoração do nome de Jesus, pois a igreja agora estava ganhando muitas almas para Jesus e crescendo muito no Rio de Janeiro. E sabemos muito bem pela história que no Rio de Janeiro o samba raiz se fazia presente em todos os morros carioca, e o ritmo samba raiz junto com o carnaval, eles agregavam muitos instrumentos, como no caso do bandolim e do pandeiro e do trombone e do trompete e da corneta e do instrumento bumbo, que hoje em dia ele acompanha a bateria, só que naquela época não se tinha os pratos da bateria, os quais faz um barulho estarrecedor sendo tocado por uma pessoa que não tem inspiração divina. E com a força do evangelismo pentecostal das novas igrejas, Assembleias de Deus, muitos sambistas e carnavalescos daquela época ali no Rio de Janeiro foram salvos
Deus, e com isto foram trazidos para dentro das igrejas alguns instrumentos, como no caso o pandeiro, e o bumbo, e o bandolim, para adoração ao nome de Jesus. E a prova disto é que as fotos não nos deixam mentir, e hoje em dia tem aparecido alguns falsos historiadores neopentecostais que se dizem serem puritanos da sã doutrina, que dizem que a igreja antiga não tinha bateria e nem pandeiro dentro da igreja, mas as fotos das décadas de 1930 não nos deixam mentir. E assim, esses falsos profetas são desmascarados pelos seus falsos ensinos nos seus vídeos do YouTube. E a única diferença dos tocadores de instrumentos antigos com os modernos de hoje é que os tocadores dos instrumentos daquela época eram convertidos de verdade e ungidos para poder tocar os instrumentos com uma sinfonia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E também vemos que a partir da década de 50 surgiu muitos cantores crentes que começaram a gravar louvores através do LP, dos discos. E o primeiro LP vinil gravado pela Assembleia de Deus foi na década de 50, que foi gravado junto com o missionário Lawrence Olson, aonde continha uma pequena pregação e alguns louvores da banda Lira, Jardim e Coro, onde nos instrumentos nos comprova que naquele tempo eles usavam sim o instrumento que hoje em dia faz parte da bateria, chamado surdo ou bumbo. Só que naquela época não se tinha os pratos da bateria, os quais hoje em dia se faz um barulho estarrecedor, sendo tocado por alguém que não tenha a inspiração divina para tocá-los. Ouça aí um trecho do hino Igreja Militante, que foi gravado no ano de 1955 pela Igreja Assembleia de Deus e que está em nosso canal de YouTube como hino da Sã Doutrina de número 118. Irmãos, vocês notaram que este louvor é bem diferente em todos os aspectos dos louvores dos dias de hoje? Vocês repararam que a letra fala de santidade ao Senhor Jesus? Praticamente todos os louvores de antigamente falavam de pecado e de salvação e da volta de Jesus. Mas Jesus, Ele fez uma promessa anos atrás que a sua igreja voltaria ao primeiro amor. E com isto, os mais belos hinos antigos que foram esquecidos voltariam a ser louvados, entoados com a perfeita harmonia a Deus dentro das igrejas, Assembleias de Deus. E você que perdeu a esperança, neste momento eu te digo, a esperança para a igreja de Jesus, porque a igreja não pertence a homem, ela pertence a Jesus, pois assim está escrito lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11, que Ele mesmo, Jesus, é que deu pastores, Ele deu profetas
para a igreja, então a igreja é dele, é ele que dá cantores também, é ele que acrescenta as almas para as igrejas. Então a igreja é de Jesus e nunca foi dos homens. Irmãos, e que venhamos parar com um barulho carnal dentro das igrejas. Os jovens, em vez deles ensaiarem hinos sacros dentro das igrejas Assembleias de Deus, eles vão para ensaiar rock. Eles ficam atrapalhando o culto com os ruídos de guitarra no som do último volume. Irmãos, vamos parar com isto. A igreja é o lugar que se busca santidade, se busca ali a presença santa do Espírito Santo. É por isso que não está acontecendo mais nada. Muitos estão tocando bateria como se estivesse tocando num show de rock. Pois assim está escrito lá em Salmos 89, versículo 7. Reverência à Igreja Assembleia de Deus. Lê lá, Salmos 89, versículo 7. Tenha reverência na Assembleia dos Santos. Tome cuidado com o barulho dentro da igreja. O barulho tem que ser espiritual. Tem que ser de glórias a Deus, de aleluias, de oração, de clamor, de avivamento. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Se arrependam, porque ainda há tempo. No Apocalipse, Jesus manda João escrever 7 cartas. Dentre as 7 cartas, havia uma carta endereçada à igreja de Sardes. É uma igreja que tinha nome de que vivia, mas era uma igreja que estava morta. Mas dentre essa igreja havia alguns que não mancharam suas vestes com o pecado. Estavam diante de Jesus com as suas vestes brancas. Estavam ali lavados pelo sangue de Jesus. Então eu sei muito bem que mediante a igreja ter se corrompido, ter apostatado, mas ainda tem os remanescentes. E eu luto para que voltem muitos que estão mortos com o nome de que vive, para que eles voltem ao primeiro amor. Por isto realizamos este canal com este intuito, sem vaidade, sem postar coisas mundanas, modernas, só coisas que edificam aos crentes assembleanos e aos crentes pentecostais de todas as igrejas. Irmãos, então, a partir de agora, vocês irão ouvir trechos de diversos louvores das décadas de 60 e 70. Em cada um destes louvores aparecerá uma foto que estará ali a capa do disco e o nome do cantor ou da cantora, e também aparecerá o ano em que foi gravado. E se você depois quiser ouvir estes louvores completo, é só entrar na playlist chamada de Hinos da Sã Doutrina, que está em nosso canal de YouTube, Assembleia de Deus Simples 1911, na Sã Doutrina, os quais já postamos quase 200 louvores avulsos, selecionados dentre todos os louvores antigos como os mais ideais para ser louvado na igreja, pela mocidade e pelos grupos de irmãs. Oh, glória a Deus! Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E no versículo 19, o apóstolo Paulo nos dá a receita de como sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E assim ele diz: falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus!
para ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas através da glória, 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 aleluia, aleluias. Não, não é somente através de uma pregação em que o pastor, em que o pregador põe as mãos sobre sua cabeça, não. Basta você também ouvir estes louvores antigos, que são cânticos espirituais, e duvido que você não possa ser batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Irmãos, em vez de eu ficar aqui falando de como eram os louvores de antigamente, é melhor eu mostrar trechos de muitos outros louvores, selecionados dentre os mais virtuosos das décadas de 60 e 70, para que vocês ouçam e para que vocês conheçam e para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Voltando-se ao primeiro amor, Haiti, glória a Deus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Ao vinde do Senhor, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Cidade, arrepende agora, que vem a hora da destruição. Os cabeludos vão ficar de fora, porque no céu playboy não entra não. Olho pintado é de tupetinho, palitozinho, aberto por detrás.
seu nome será escrito no livro de Deus. Jesus Cristo hoje te convida, meu amigo, entre na tenda e Ele para te deixar. E nesta tenda serás amparado, porque no sangue tu foras comprado. Pois Jesus Cristo no Monte Calvário por nós pagou. Igreja, tu estás purificada, tuas vestes bem lavadas pelo sangue de Jesus. Igreja, o teu noivo te adornou com as joias preciosas do bom Consolador. Igreja, o teu noivo te adornou com as joias preciosas do bom Consolador. Hoje é um culto de louvor. Hoje é um culto de louvor. Vou cantar louvando ao Senhor, que por mim mostrou tão grande amor. Hoje é um culto de louvor. Hoje é um culto de louvor. Vou cantar louvando ao Senhor, que por mim mostrou tão grande amor. Ó Deus, igreja santa e bem aventurada, santa adorada, resplandece em ti a luz. Eis a igreja onde Deus fez a morada, nos tem comprada com o sangue de Jesus. Queridos irmãos, se eu nunca mais voltar para juntar-nos nesta igreja daqui, mas tenho fé, se todos nós perseverarmos, encontraremos com Jesus lá no porvir. Irmãos queridos, breve vai chegar o dia que entre nós não haverá separação, mas todos nós cantando o hino da vitória, até chegarmos na cidade de Sião. Eu vejo em cada criança semblante alegre e muito fulgor, vivendo o presente momento, não pensa o futuro nem o que passou. Seus dias são como a rosa vestida de espinho, gerando uma flor, gozando a existência da vida, sublime carinho de Deus que o criou. Tudo passa, os céus e a terra também vão passar. Tudo passa, as promessas de Cristo não hão de passar. A Jesus vou adorar,
não quiseram a Cristo aceitar. Ainda é tempo, Jesus chama, vem. Ele quer salvar você também. Quando Jesus aparecer, todo o universo vai saber, vai saber. Deus vê o seu problema e pode lhe ajudar. Ele ouviu-me e ajudou-me, também lhe ajudará. Conte a Deus o seu problema e Ele o resolverá. E todas as lágrimas de seus olhos Deus enxugará. Oh, despertai, que o momento de glória é chegado. Quando serás das tribulações refugiados e vais viver onde não serás mais odiados, lá com a Santa Trindade, na linda cidade de ouro e cristal. Então será para nós um momento de gozo em contemplar lá nas nuvens o Senhor glorioso. Oh, vigiai, para o Senhor não te encontrar dormindo. O dia já vem raiando e o Senhor despertando, que breve virá. Breve a igreja comprada pelo sangue puro de Cristo da terra é tirada. O mundo não quer esperar também, mas os fiéis dizem breve vem, Jesus breve voltará. Desperta, desperta. Muitos crentes estão se desviando, zelando da sua salvação. Escuta, meu irmão, o que vou falar. Sem santidade não terás galardão. Vigiai, sim, vigiai. Preparai, sim, preparai. Vigiai, sim, vigiai. Preparai, sim, preparai.
lutar, pra ordem cumprir e buscar os Deus. E então subiremos pra bela Sião, e ali viveremos séculos e séculos. Amém. Eu desejo em ti morar, Sião querida, oh que alegria ali será. Eu desejo em ti morar, Sião querida, oh que alegria ali será. Irmãos e irmãs, eu quero falar de uma família da década de 70 e do início da década de 80, que para mim foi a família evangélica que mais trabalhou para Jesus nesta época antiga, através de louvores em disco, e que em um período curto acabaram morrendo de formas trágicas, cada um em uma situação constrangedora. Eu seguro as lágrimas para começar a trazer a memória desta família, chamada família Calisto, a qual no ano de 1981 perdeu seu maior mentor, que foi o cantor Gedivaldo Calisto, que morreu vítima de um assalto lá em São Caetano, em São Paulo. Gedivaldo Calisto de Souza, ele foi chamado na década de 70 e 80 de o apóstolo da música evangélica. Não há palavras para se expressar acerca da vida deste saudoso cantor e compositor e diretor da gravadora GCS. Oh, como faz falta este grande homem de Deus! Os seus hinos tinham inspiração, tinham unção e tocava nos corações dos mais tristes e abatidos pecadores e irmãos. O trabalho do irmão Gedivaldo foi tremendo. Quantos cantores e cantoras ingressaram no ministério de louvor através de sua pessoa? Quem esquecerá de seu trabalho e de seus belos hinos? A sua voz humilde tinha virtude e carisma que muitos cantores atuais não têm. Ele foi, sem dúvida alguma, o apóstolo da música evangélica no Brasil. Como cantor evangélico, ele compôs vários louvores e cantou na década de 1970 um dos hinos que mais representa a igreja morta nos dias de hoje. Este hino se chama A Morte da Igreja. A morte da igreja, infelizmente. O escritor e missionário pastor Marcelo Gonçalves, através de seu blog, ele escreveu assim sobre Gedivaldo Calisto e de sua gravadora: amados irmãos, tenho saudades
deste homem de Deus, cantor e compositor e diretor da gravadora GCS. Através dele, muitos cantores e cantoras trilharam carreiras gloriosas no ministério do louvor. Seus hinos não eram feitos para o comércio, como em nossos dias de hoje, mas sim para a salvação de almas. Que pena, que coisa boa, dura pouco. Ele e a irmã Verinha Calisto, e a irmã Guiomar Victor, e o irmão Genival e Gesildo Calisto, e o irmão Alceu Pires, e a irmã Gracinha da Paz, e outros da gravadora GCS foram e ainda é sucesso. E o cantor Tony Roger cantando Soldadinho de Jesus é inesquecível. Que pena que a nova geração não conhece os que foram, e para mim ainda é príncipes e princesas das músicas evangélicas do Brasil. Que Deus levante pessoas para relembrar daqueles e daquelas que são pioneiros do louvor. Alguns ainda estão conosco, mas nem sequer as igrejas e pastores se lembram deles e delas. Falo francamente, igual os hinos de outrora, jamais falta unção nos hinos de agora. Muitos fabricam hinos, mas os antigos eram feitos aos pés da cruz de Cristo. Que saudades! Que Deus levante cantores e cantoras para seguir exemplo dos antigos. O irmão Gedivaldo Calisto, ele era casado com a também cantora senhora Vera Lúcia Calisto, que também morreu de uma forma trágica, a qual daqui a pouco também vamos relatar como foi sua morte. Gedivaldo Calisto, aos 44 anos de idade, deixou esposa e vários filhos. E sua passagem na terra foi breve, mas profunda e cheia de frutos. É que nós, os remanescentes da sã doutrina, que venhamos dar seguimento e prosseguimento em mostrar para outras gerações que estão vindo aí o que é o verdadeiro louvor a Deus, e que venhamos mostrar os hinos de Gedivaldo Calisto e de sua esposa Vera Lúcia Calisto. E neste momento se irá ouvir o trecho deste hino, A Morte da Igreja, cantado pelo irmão Gedivaldo Calisto. E em seguida nós falaremos de sua esposa, a cantora Vera Lúcia Calisto. Irmão, com orgulho e vaidade, mundanismo e falta de amor, enganado por Satanás, o infame, o cruel tentador. Estás matando a igreja que custou sangue do Senhor, perdido na cruz do Calvário, pra dar vida ao mais vil pecador. Querido irmão, amado pastor, por esta igreja Jesus já chorou. Não mate a igreja de nosso Senhor, que suor e sangue divino custou. Irmãos e irmãs, irei
Iremos agora, neste momento, falar de como foi a vida e morte da esposa do cantor Gedivaldo Calixto, chamada Vera Lúcia Calixto. O irmão Valderi Rodrigues, assim ele disse da irmã Verinha. Ela era uma moreninha dos olhos verdes. Ela era uma pessoa adorável. Nós ficávamos tardes batendo papo na sede da gravadora, na Brigadeiro Machado, no Brás, São Paulo. Ela deu continuidade à gravadora GCS após o falecimento de seu marido no ano de 1981. Na época, eles tinham 16 programas de rádio para divulgação dos seus trabalhos, mas, infelizmente, Verinha morreu em um trágico acidente na estrada que segue entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E não houve tempo para o socorro, e ela veio ao óbito, e juntamente com ela morreu também a cantora Aparecida e o jovem Josias, e só escapou a cantora Elda Marcon. Graças a Deus, Elda Marcon sobreviveu por um milagre. Todas elas estavam a caminho para cantar numa convenção das Assembleias de Deus em Vitória. Isto aconteceu em abril de 1983. Preciso acrescentar que a convidada de honra para cantar naquele evento seria a cantora Guiomar Victor. Um dia antes de seguir a viagem, Guiomar Victor teve um sonho onde um anjo lhe apareceu e disse: não siga esta viagem, cancela a sua presença. E Guiomar imediatamente acordou, pegou o telefone e disse para Verinha: Verinha, o Senhor me mandou se aquietar e não ir. Falou-me em sonho, irmã Vera. E a irmã Vera Calixto lhe respondeu: bobagem, irmã Guiomar, bobagem, foi apenas um pesadelo. E ela seguiu viagem com as demais irmãs. Ela, Verinha, que pilotava o seu veículo Passat VW, carro do ano. E o acidente aconteceu e foi inevitável. Que Deus a tenha. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, com este relato da morte de Gedivaldo Calixto no ano de 1981, e logo depois, 2 anos mais tarde, a sua esposa também veio ao óbito através do acidente de carro, e o irmão Gedivaldo através de um assalto, o qual o ladrão o baleou. Com isto, irmão, eu penso, se Deus, Ele permitiu que uma serva dele e um servo dele, do tempo da santidade nas igrejas, no tempo da sã doutrina, Deus permitiu, Jesus permitiu que eles viessem a morrer num trágico acidente. Quanto mais nós, geração carnal e mundana, quanto mais nós vigiemos em o nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu irei colocar agora trechos de louvores da irmã Vera Lúcia Calixto e da irmã Aparecida, as duas as quais
morreram nesse trágico acidente de carro no ano de 1983 e que para mim essas duas irmãs foram, aleluia, uma das irmãs daquelas épocas que tinham as vozes mais ungidas para o louvor e a glória do nome santo de Jesus. Xaramantonai. Certo será a tua alma perdida, no dia em que morreres, se não andas na luz. Peço a Deus que te dê, sim, te dê sua graça e favor, e que ponha teus pés, sim, teus pés no caminho do amor, este santo caminho, foi Jesus quem traçou. Vamos avante, soldados de Cristo, vamos avante, sem nada temer. Vocês, soldados, devem ter coragem, siga a sua luta até Jesus voltar. O mundo continua ainda pecando, levando exemplo a queda de Adão. Mas veio Cristo, os pecados perdoando, e ao mundo dando a eterna salvação. Pecador, pecador, onde estás? Mesmo Deus continua te chamando. Os teus pecados hoje Ele perdoa. Venha depressa ao Senhor te entregar. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Irmãos e irmãs, só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar. Nós aqui do canal daremos continuação nas postagens dos hinos da Sã Doutrina em breve. E aqueles 7 vídeos que prometemos postar sobre a Sã Doutrina, e os 19 vídeos falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo, alma e espírito, e os vídeos falando sobre seitas e heresias, iremos em breve postar um por um. Isto se Jesus nos permitir. E peço perdão aos irmãos por não termos postados todos estes vídeos anunciados. É que houve problemas que nos impossibilitou de postarmos os vídeos desde o dia 10 de janeiro. Mas teremos muitos vídeos edificantes para postar. Estamos orando e fazendo um cenário bem diferente no modo antigo, sem vaidade. E todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do YouTube, juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos. E quem quiser compartilhar estas fotos no WhatsApp, fique à vontade. E peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas
igrejas, assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a benção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus.